Onde você quiser. Tem lugar certo aqui? Não, à vontade. A casa de visita. Sandra Barbosa. Ana Ruth Scapavero. Starepravo. O professor Ian. E a professora Cíntia. Eu vou aplaudir a professora Ian para nós ser difícil. Então é assim. Acho que seria interessante a gente saber um pouquinho da história desse livro, né? Talvez as autoras pudessem começar por aí para a gente esquentar esse bate-papo. Pode ser? Então, boa noite. Então, vejam, eu, a Sandra e a Ana trabalhamos boa parte do nosso tempo com formação de professor, dentre outras coisas que fazemos. E teve um dia que saiu o resultado da Prova Brasil e do IDEB, em 2008, final de 2015. Foi os resultados da avaliação internacional da classificação, o PISA, classificação do Brasil. E aí nós, quando vimos o que estava acontecendo, sendo que nós trabalhamos com formação de professores, obviamente que não ficamos assustados. Assim, nossa, não esperava isso. Porém, é uma avaliação que pega, que incomoda, que dá a gente. E nós resolvemos conversar. O que a gente poderia fazer efetivamente mais do que estamos fazendo? Porque nós estamos feito passarinhos querendo apagar o fogo da floresta, nós não temos essa ingenuidade mais. E começamos a pensar assim, o que a gente já fez, o que poderíamos fazer, e nasceu a ideia do livro, e dentre outras ações que temos deflagrado, cada uma dentro do seu campo de ação. E começamos a escrever o livro, e esse livro ele tem o tom de cá entre nós. E buscamos assim, nós tematizamos o livro para atender o professor que está em sala de aula e que precisa melhorar a sua prática educativa, a sua prática profissional. Então, eu peguei a parte da aprendizagem, a Sandra a de linguagem e a Ana de matemática. E escrevemos esse livro, mas assim, com esse professor na nossa frente. Ouvindo o professor, trabalhando assim, o que ele quer, o que ele precisa ouvir. Então, à medida que a gente continuamos com a nossa atividade profissional, fomos tematizando, eu preciso colocar isso. Não, vamos escrever, e de que forma vamos escrever isso também. Então, eu quero dizer a vocês que foi uma busca de uma linguagem de proximidade com o professor, de fazer parceria, tanto é que nós escrevemos na abertura, o cá entre nós, que é assim, uma coisa de entre nós mesmos. E depois a Sandra rematou com a ideia das perguntas. Mas tem um grupo de perguntas que são sempre feitas, são recorrentes, né? E nós achamos que no livro faltaria esse modelo. Então, o livro nasceu, na verdade, do nosso desejo de conversar com o professor. Mas não conversar qualquer coisa. Conversar e tocar o professor, ajudar. Eu gosto de dizer sempre assim, o que ele vai fazer na segunda-feira de diferente que ele não fazia antes de estar aqui? E a nossa expectativa, em verdade, eu estou sendo porta-voz das duas agora, é que após ler o livro, ou após termos esse momento aqui, na segunda-feira, você tenha um outro instrumento que você não tinha antes. Ou alguma coisa que possa deflagrar uma ação que esse professor não tinha antes. Então, na verdade, esse livro, ele nasce do impacto que essas avaliações nos causaram. E principalmente do PISA, que foi o que deflagrou. Acho importante dizer... É melhor assim, não?
Não fica. Não fica. Só tem um buffzinho, tem um buffzinho ali para gente. Acho importante esclarecer, para talvez as pessoas não saibam, mas desde 2001 nós estamos bem apavoradas, as professoras de língua portuguesa, bem apavoradas, porque em 2001 foram avaliados 42 países e o Brasil ficou em 42º em leitura. E em 2003 foram avaliados 45 países e o Brasil ficou em 45º. E esse ano, quer dizer, a última avaliação, que não foi esse ano, eu fiquei muito feliz. Porque foram avaliados 49, Sônia, países. E o Brasil em leitura ficou em 47º. Porque o 49º lugar ficou para matemática. A Ana Ruth é muito mais nova, tem muito mais tempo de vida para chorar. Ela começou a sofrer muito agora. O 49º matemática. E, na verdade, a nossa condição de professora, da Isabel, da Ana Ruth e minha, é uma condição de eterna luta, de dizer assim, para 2, 5, 50 ou 500 professores. Há uma outra forma de lidar com isso. Eu acho que é o que mais nós temos feito, pelo menos nos últimos 15 anos, eu posso falar com segurança das 3, pelo menos nos últimos 15 anos, existe um outro caminho, ninguém está precisando inventar a roda. Basta que 1 ou 2 estejam reunidos em meu nome para que a gente discuta esse assunto, para dizer assim, existe uma forma. O caminho está palmilhado, um pouquinho asfaltado, agora dê a sua contribuição. Né? E a nossa maior luta é essa. É dizer para o professor, não tenha medo de largar. Papagaio é assim. Papagaio segura num galho, enquanto ele não encontra com a outra mãozinha, ou aquela patinha, né? Outro pezinho lá. O outro galho ele não larga do primeiro. A nossa intenção com o que nós temos feito, por escrito ou oral, é dizer assim, larga nesse galho, me venha se segurar nesse, porque existe aqui forças que podem sustentar o seu encaminhamento metodológico, né? Que é o que mais nos preocupa. Existe muita gente teorizando em bons livros, em grossos livros, com belíssimas citações. E, às vezes, esses grossos livros não dão o caminho a ser palmilhado. Vejam que eu falo palmilhado com uma intencionalidade. O caminho que é feito palmo a palmo, de pedacinho a pedacinho. Nós sabemos que o professor precisa disso. Ninguém pode criar do nada. E nós estamos dispostas a discutir o que mais poderíamos trabalhar nesse sentido. Só complementar, boa noite a todos. Que quando a Isa me ligou, né, a partir da Isa, pelo menos a ideia, ela já tinha conversado, mas a Isa fez contato comigo. Eu fiquei muito feliz porque, na verdade, assim, falar do PISA, ou falar do resultado do PISA, ou de qualquer outro tipo de avaliação, envolve, assim, você dar um pouco a tua cara a bater, porque tem muita gente que tem criticado, com razão, né, até essa crítica é legítima, o uso que tem se feito desses índices em função de que está se comparando o Brasil com países que de repente tem uma outra condição histórica, socioeconômica, enfim. Né? E a gente não despreza isso de jeito nenhum. Né? A gente sabe que tem sido feito às vezes um uso bastante, enfim, não cuidadoso desses índices, mas a gente resolveu falar, sinceramente, assim, existe isso, existe, mas a gente não pode negar que se o Brasil está lá, que a questão não é se ele está em 49º, quer dizer, isso mostra e nos dá um índice de que realmente, um indício, aliás, de que nossos alunos não estão aprendendo. Né? Então, e a gente resolveu falar disso, né? Independente do uso que tem se feito, de que os economistas estão falando sobre isso, mas a gente, como educador, não podia ficar quieto. Quer dizer, se tem aluno que não está aprendendo matemática em sala de aula, se tem aluno que não está aprendendo língua portuguesa, ciência, história, geografia, o que está acontecendo? E a gente, como educador e como formador de professores, não podia ficar quieto. Né? Nós não poderíamos ficar quietos diante dessa realidade. Então, a gente não desconsidera todos esses fatores, a gente não está querendo fazer apologia a esse discurso, muito mais voltado para o lado econômico, enfim,
Mas a gente não podia ficar quieto como educador em relação a essa realidade. E foi com essa intenção realmente que a gente resolveu se manifestar e escrever.